Sejam agradáveis as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, Senhor Deus meu, Salvador meu e rocha minha. Gosto de tardes assim. Marcelo, tu pode me ajudar aqui? Posso? Gosto de tardes assim, quietas, obrigado, serenas, tranquilas. São momentos em que é um convite para ouvir a voz de Deus. E eu queria começar com uma pergunta. Como é que você está? Cansado? Cansada? Quem sabe você está cansado porque veio correndo e não queria perder a hora, estava atrasado. Quem sabe está correndo cansado porque teve uma semana muito cheia. Quem sabe está cansado porque veio da academia de ginástica. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquelas pessoas que estão com a alma cansada. Já viu a alma cansada? É aquela pessoa que mal o dia começou, mas já sente um fardo enorme nas costas. Não consegue quase que se direcionar para nada. Se você está com a alma cansada, bem-vindo, bem-vinda, porque a mensagem hoje é para você. E eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia, tablet, iPhone, agora é assim, né? Vai chegar um dia que a gente vai pregar aqui, vai ter um holograma onde vem aqui o personagem bíblico e expõe. Isaías, o meu profeta predileto, profeta messiânico. A Bíblia você tem, ela é dividida, normalmente fica fácil você achar os salmos e na sequência você encontra o livro de Isaías, capítulo 40. O capítulo 40 fica logo depois do capítulo 39. E a narrativa. Obrigado. Vai ganhar uma pedra mais na coroa, viu? Isaías capítulo 40, a partir do versículo 29, diz que dá forças ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os adolescentes certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Vamos ouvir uma música agora com Noêmia e Eduardo. A luz. Graça e paz, igreja. Alegria estar aqui nessa comunidade cristã. E tem sido muito bom para nós, né? Quero me apresentar. Sou Noêmia Garcia Feira de Araújo, casado com o pastor Marcos Valério de Araújo. Estamos de férias, somos de Mossoró, trabalhamos lá. E estamos esses dias sendo abençoados, né? Com canções e com mensagens maravilhosas. E a gente vai tentar cantar, né, irmão? Isso. Tentar cantar aqui o hino. Para onde eu for, irei.
Ou seja, para onde Jesus for, estaremos ao lado dele, seguindo seus passos. E já que ela fez a apresentação dela, eu tenho que me apresentar também. Eduardo Coelho, eu sou membro da Emanuel e estou morando em Arco Verde e estou passando a temporada aqui. Passei a semana inteira, vou retornar amanhã para Arco Verde, que eu estou morando ultimamente lá. Então, hoje à tarde, o pastor Peninga nos solicitou que cantasse. Então, a gente vai improvisar aqui um dueto e cantar. Que não foi ensaiado. E quem quiser acompanhar, pode acompanhar também. A canção é do cantor cristão, né? Que tem o coro. Seguirei ao meu bom mestre. Então é bem conhecido, não é não? Então quero pedir ajuda aí. Vamos lá. Se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, se por ele for mandado a qualquer lugar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja o meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde me mandar irei. Quando terminar a vida, fim da minha triste lida, tenho a glória prometida, eu para o meu Senhor irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Amém. Louvado seja Deus.
Obrigado, Noêmia. Obrigado, Eduardo Coelho. Acho que foi a primeira vez que vocês viram um coelho cantando, né? Vou pedir para o pastor Marcos Valério orar pela mensagem. Pai Celestial, te agradecendo por tudo que aconteceu neste momento, Senhor, quero entregar a vida do pastor Felipe em tuas mãos. Eu creio que tu já colocasse as palavras no seu coração para trazer para nós. Tu abençoa ele, Senhor, e abre nossos corações para ouvir o que tu tens para falar para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Tem um filme chamado Carruagens de Fogo. Ele conta a história de um garoto que gostava de correr porque ele sentia prazer em correr. Ele corria de tal maneira que era como se o vento o carregasse nos braços. Ele fazia isso porque ele dava alegria. Tinha outro, que ao contrário, não, ele corria muito, mas ele corria porque ele queria chegar em primeiro lugar na frente de todo mundo, ele queria se amostrar. Ele queria que todos reconhecessem que ele era o mais veloz, era o mais ágil. E vocês sabem como filmes são. Terminam esses dois jovens indo para uma faculdade lá nos Estados Unidos e então acontece a maratona. Eles ficam treinando o tempo todo e de repente chega o dia final, o dia D. Aqueles garotos todos começam então a correr. E muitos vão correndo e não aguentam. Vão caindo e ficando para trás. E você sabe como o cinegrafista, ele foca o rosto naqueles garotos que vão cansados ficando caídos. E de repente ele foca naquele que corria porque queria chegar em primeiro lugar, e percebem que ele fica arfando e resfolegando. Mas quando foca naquele que corria chegar, porque corria quase que como um culto, por prazer, por celebração. Esta foi a melhor imagem que eu consegui encontrar para tentar mostrar o quadro do que este texto que nós lemos exemplifica. Porque ele disse que os jovens vão correr e vão se cansar. Até os adolescentes vão ficar cansados e cair para trás. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Este é, sem sombra de dúvida, um dos textos mais lidos do Antigo Testamento. E bonitos. Belíssimo. Agora, olha aqui para mim, meu irmão. Se isso aqui é só poesia, é muito pouco. Se isso aqui são somente palavras bonitas, de que adianta? Porque o poeta já dizia, palavras são palavras e nada mais do que palavras. O que eu preciso fazer para que esse texto se torne carne e sangue na minha vida? O que eu preciso, de alguma maneira, desencadear para que isso aqui pare de ser somente tinta e papel? O que eu preciso fazer para que isso se torne algo concreto na minha vida, para que quando eu ponho os pés fora aqui da igreja, isso passe a fazer parte do meu viver? Preciso conhecer. Eu preciso ter a certeza se isto que esta passagem está dizendo, de fato é verdade. Eu preciso ter a certeza absoluta e cristalina de que Deus, de fato, pode fazer tudo o que Ele está dizendo. E aí? O que a gente vai poder
Onde é que eu vou buscar esta afirmação de que Deus pode o que ele diz que pode? É simples. Deus resolve se apresentar a todos nós. Eu sei que nós já conhecemos Deus, já ouvimos falar de que Deus ele é onipotente, de que Deus é onisciente e que Deus é onipresente também. A gente aprende isso na escola bíblica dominical e está certíssimo. Isso está em absoluta consonância com o que existe de melhor das escrituras sagradas. Mas Deus, ele resolve se apresentar de um jeito que só ele pode fazer. Deus, ele resolve então fazer um striptease divino. Ele resolve se mostrar como ele é, para mostrar que de fato ele pode fazer tudo o que ele acabou de dizer. E então, ele nos convida para recuarmos um pouco nesta narrativa e voltar até o versículo 12 deste mesmo capítulo. Olha o que diz o capítulo 12. Quem mediu com o seu punho as águas da terra? Quem mediu as águas da terra na concha da sua mão? Curioso, porque o planeta Terra, ele tem 2/3 de água. E o texto aqui diz que Deus, ele é quem carrega toda a água da terra na concha da sua mão. Já pensou isso? Esse copo aqui cabe na concha da mão de Deus. Aqueles botijões de água de 20 litros que nós temos uma dificuldade enorme de carregar, cabem na concha da mão de Deus. Imagina. O rio Beberibe, o rio Capibaribe, com aquelas águas todas serpenteando a cidade de Recife, cabem na concha da mão de Deus. Escolha o rio, quer o rio Ipojuca, quer que rio? Todos os rios e todos os riachos cabem na concha da mão de Deus. Olha só, a gente olha a mão da gente, tá vendo essa linhazinha aqui? Ó? Isso aqui é o rio Amazonas. O rio em maior volume de água da terra cabe na concha da mão de Deus e ele tem que tomar um cuidado enorme para não cair nenhuma gota. Esse outro aqui, essa linha aqui, isso aqui é o rio Nilo. O maior rio em extensão da terra cabe na concha da mão de Deus. Se você, porventura, pudesse pegar as águas das cataratas do Iguaçu, as cataratas do Niágara, pois todas elas cabem na concha da mão de Deus. Imagina. Os igarapés, os oceanos, o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, o Oceano Índico, todas as águas de todos os oceanos cabem na concha da mão de Deus. Se porventura a geleira, o Polo Norte, aquela geleira enorme, passasse por um processo de degelo, ela saísse do estado sólido para o estado líquido, pois todas as águas do Polo Norte caberiam na concha da mão de Deus. E ele avança, ainda no próprio capítulo 40, agora na parte B deste mesmo versículo 12. Olha só. Quem é que tomou os céus a palmos? Já pensou? O céu inteiro que a gente olha e vê essa imensidão, esse espaço sideral com uma profundidade tão grande que a gente não tem dimensão e diz que ele é infinito. Pois o universo para Deus cabe na palma da mão dele. Os astrônomos criaram um telescópio Hubble que esquadrinha o universo. 8 bilhões de anos-luz no sentido horizontal, 4 bilhões de anos-luz no sentido vertical. Pois tudo isso cabe na palma da mão de Deus. Olha só o que é que diz o texto. Ele aqui ainda enriquece essa imagem
E ele diz no versículo 26, levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas, quem produz por conta o seu exército de estrelas e as chama todas pelo nome, e que nenhuma vem faltar. Imagina só, os quizares, as nebulosas, os planetas, os satélites, os rabos de cometas, os asteroides, as galáxias, tudo isso cabe na palma da mão de Deus, e todas as estrelas estão muito bem contadas, e na sua contabilidade divina nenhuma vem faltar. Ele chama pelo nome. Ursa maior, vem cá, ela vem. Ursa menor, se aproxima e ela chega cá. O texto ainda diz que o céu para ele é como uma cortina que ele desenrola. Eu quero que fique dia agora. Desenrolou, ficou de dia. É noite agora. Puxou, ficou de noite. E todas elas muito bem contadas na contabilidade divina. Nenhuma estrela só vem faltar. O seu exército inteiro. Aquelas que nós vemos, aquelas que nós não conseguimos ver, aquelas que já existiram, as que nem existiram mais. O universo inteiro é medido a palmas na mão de Deus. Ele avança ainda. No capítulo 40, na parte C, esse mesmo versículo 12. E então, quem é que pegou a medida do pó da terra e pesou os montes na sua balança de precisão? É curioso, né? Você já viu uma balança de precisão? Eu vou falar uma coisa que os jovens não vão entender muito, nem os adolescentes. Existia uma coisa antigamente chamada carta. Eu sei, o que é uma carta? Carta era uma coisa que a gente escrevia, colocava dentro de um envelope, ia nos correios e chegava lá e entregava ao funcionário. E ele pesava na balança de precisão. O ourives, quando ele pega um brinco, um pedacinho que escapou daquele brinco, aquele pedacinho de ouro, ele põe na sua balança de precisão. Pois o texto que nós lemos aqui, ele diz que para Deus todos os montes e todas as montanhas são como um pozinho de nada na sua balança de precisão. Você consegue imaginar isso? A gente vem de Recife para cá, no meio do caminho, aí a gente vai vendo uma silhueta se formando de montes e de montanhas, pois todos esses montes e todas essas montanhas para Deus são como um pozinho de nada na sua balança de precisão. Você quer o Monte Guararapes? Ele para Deus é um pozinho de nada. Serra das Russas, Serra das Cantareiras, Pico do Everest, Cordilheira dos Andes, os Alpes suíços, todos os montes e todas as montanhas para Deus são como pozinho de nada na sua balança de precisão. Toda a água da terra cabe na concha da mão de Deus, o universo inteiro é medido a palmos, e os montes e montanhas para ele são um pozinho de nada na sua balança de precisão. Aí, Deus diz, olha, eu já me apresentei com as coisas que eu criei. Vocês querem me comparar com o quê mais? Querem me comparar com as coisas que vocês criaram? Tá bom, eu topo esse desafio, diz Deus. E aí ele, então, olha o que ele diz aqui, no versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota de um balde. Imagina só. As nações da terra, todos os países, são como uma gota de um balde para Deus. Brasil, esse país continental, 8.511.000 quilômetros quadrados. Pois que quando você vê o mapa da América do Sul, você só vê o Brasil porque ele se destaca. Pois o Brasil, para Deus, é uma gota de um balde. China, que os astronautas do espaço sideral veem a muralha da China de tão grande que ela é, o maior país do planeta, pois a China, para Deus, é gota de um balde. Estados Unidos, polícia da terra, invade quem ele quer,
dita regras, pois os Estados Unidos para Deus são só uma gota de um balde. Toda a água da terra cabe na coxa da mão de Deus, o universo inteiro é medida a palmos. Os montes e as montanhas para ele são um pozinho de nada na sua balança de precisão. E todos os países são só uma gota de um balde. Com que mais vocês querem me comparar, diz Deus? Querem me comparar com os deuses? Tá bom. Olha o que é que diz o versículo 19. O artífice grava uma imagem e o ourives a cobre de ouro e de cadeias de prata, funde tudo nela. Mas o que adianta? Tão muito bem trabalhado. Ele escolhe uma madeira que não se corrompe. E o artífice, ele, tão sábio, ele faz uma imagem perfeita. Mas ele tem que tomar cuidado, botar um cálcio, porque senão ela oscila. Olha, gente, desculpa, eu não tenho culpa. Aqui é ironia divina mesmo. Você faz um Michelangelo, pegue o artista que você quiser, o mais perfeito, e peça com que ele faça uma imagem absolutamente verossímil, de tal maneira que você não consiga distinguir a semelhança dela e de alguém. E você pode pegar essa imagem e esculpi-la com a madeira de lei, aquela madeira que não se corrompe, a melhor madeira. Mais ainda, pega esta imagem, revista ela com ouro. Não adianta de nada. Porque tem que botar um calço, senão ela cai. Ela tem olhos que não conseguem perceber a profusão de cores, a matriz de cores, o armazém coral que eu inventei, com verdes de todas as cores, de todos os tons, borboletas vermelhas, sangue de boi, amarelo canário. Tem essa estátua, braços. Coitada dela. Ainda que você ponha articulações que a façam mexer, braços biônicos, mas ela nunca vai sentir o calor de um abraço. Ela nunca vai perceber a dimensão que está para além das coisas. Ela nunca vai entender o que significa um cheiro de foca, a vovozinha encostando no netinho. Pode colocar os pés que você quiser nela. Ela pode sim ser veloz, mas nunca ela vai poder caminhar na areia da praia, poder mergulhar nos seus pés na delícia da água do mar e poder dizer: eu senti o toque da mão de Deus. Pode implantar um coração, fazer um transplante nela, mas ela nunca vai poder sentir o que é o gostar, o que é sentir tristeza, ela nunca vai sentir sensações. Essa estátua, ela precisa de um cálcio, porque senão ela cai. E Deus avança. Vocês querem me comparar com quem mais? Eu já me comparei com as coisas que eu criei, já estou me comparando com as coisas que vocês criaram. As nações são uma gota de um balde. Todos os deuses, eles precisam de um cálcio, porque senão ele cai. E aí? Vocês querem me comparar com os juízes? Olha só. Os juízes, eles são como a nulidade. Mal se plantam, nem se arregaram direito. E o vento sopra sobre eles e os seca. E vem um tufão e os leva. Os juízes e príncipes da terra, para Deus, são como zero à esquerda. Significam absolutamente nada. E você acha que porque você é um juizinho, porque você tem um títulozinho qualquer no teu emprego, porque na escala da caixa do hierograma da tua empresa, do fluxograma, você é o chefezinho, que nada. Você está chefe. Lula,
presidente do Brasil, está presidente. Daqui a pouco, olha o que a Bíblia diz. Dá um vento, passou. Donald Trump, que está assumindo o governo dos Estados Unidos, que se ele der um espirro, afeta a economia de todo o planeta. Um comando seu define rumos. Está presidente. Daqui a pouco vem um sopro, passa e não é mais nada. Todos os príncipes e todos os juízes para Deus são como uma palha jogada ao vento. Agora, olha aqui para mim, meu irmão. Nós vimos aqui Deus, ele se auto-apresentando. Ele tem toda a água da terra na concha da sua mão. O universo inteiro é medido a palmos. Todos os montes e todas as montanhas são como um pozinho de nada na sua balança de precisão. Os países são como a gota de um balde. As estátuas não sabem de nada. Os príncipes e juízes, eles governantes, eles são uma palha jogada ao vento. Você tem um Deus que tem tudo isso na palma da sua mão. E você está preocupado com esse teu problemazinho. Você está preocupado com essa tua contazinha de chegada. Você está preocupado com essa tua agenda de formiga, com essa dorzinha que você está sentindo, com essa conta que você não consegue fechar na tua contabilidadezinha. Meu Deus do céu, diz Deus. Ele é que criou todo o universo. Ele é que faz com que todos os planetas funcionem com uma sincronia absolutamente fantástica há milhões e milhões de anos. Todos funcionando com uma absolutamente perfeição. Eles girando no sentido de rotação, no sentido de translação. Isso tudo de uma maneira milimétrica. Um não colide com o outro. A Terra, distante da Lua 340 mil quilômetros. E que se ela se aproxima apenas 5%, a lei gravitacional é tão importante, tão funcional, que ela vai gerar um tsunami global de tal maneira que isso aqui vai virar uma Atlântida. O Sol, que está ali irradiando o calor, mas que se ele se aproxima apenas 1 grau, nós viramos um deserto do Saara. Uma camada de ozônio que nos protege, mas que por outro lado vem ali os raios que trazem vitamina D para todos nós. As tartarugas marinhas se engrando por 100 anos nos oceanos. As baleias chacalotes também. Os leões marinhos lá na savana africana, passando 7 dias sem comer e depois se alimentando. As zebras todas diferentes uma da outra, como se fosse impressão digital. Isso tudo com uma orquestra harmoniosa imensa. Você pode chamar de grande arquiteto do universo. Você pode chamar de Zeus. O índio pode chamar de Tupã. Os árabes podem chamar de Alá. Nós chamamos de Deus. Mas faz muito mais sentido você entender que isso tudo é fruto de alguém que produziu isso. E você, com um Deus tão grande, com tudo controlado, com tudo muito bem dimensionado, você, com um Deus que tem todas as águas da terra na coxa da sua mão, todos os planetas são medidos e calculados. Eu não sei. Talvez você seja um adolescente, um jovem, que está buscando, quem sabe, uma oportunidade de emprego. Já distribuiu tantos currículos, já se esforçou tanto e as portas não se abrem. Deus está te dizendo que Ele tem tudo sob controle. Sei. Talvez você seja de idade mais avançada, quem sabe está enfrentando um problema de relacionamento com teu filho, com tua filha, marido, esposa. Paredes de gelo separam vocês. Sentam na mesma mesa, mas não compartilham do mesmo pão. Deitam na mesma cama, mas não socializam o mesmo lençol. Moram na mesma casa, mas não chamam de lar. Deus está te dizendo que Ele tem tudo sob controle, Ele tem poder.
Quem sabe você é de uma pessoa de idade mais avançada mesmo. Gostaria de ter realizado tantos planos, tantos projetos. E se sente como que um vazio. O que foi que eu fiz? De onde eu vim? Para onde eu vou? E existe um buraco aí no teu peito. E Kierkegaard diz que o homem carrega dentro de si um vazio tão grande que só pode ser preenchido por Deus. Quem sabe você é de idade mais avançada, um ancião, uma anciã, está enfrentando uma dor, um problema de saúde. Existe uma crise instalada, você já procurou tantos médicos, tantos tratamentos. Deus, ele tem um universo inteiro sob controle. Você pode, então, resumindo, viver sob duas perspectivas. Sim, porque tudo na Bíblia é muito simples. Não há mágicas, não há projetos mirabolantes. Eu não preciso frequentar uma igreja durante 7 domingos seguidos e que se eu faltar um, eu tenho de retomar para ele. Eu não preciso ficar fazendo conchavos com Deus. Dê o dízimo e vai receber de troco. Isso é a mensagem edimacediana. Essa é a mensagem valdomiro santiaguiana, onde você faz barganhas com Deus, mas com o Criador do Universo, com o Todo-Poderoso. É graça pura. Você recorre a Ele, Ele te atende e você não fica devendo nada. Mas você pode viver de duas maneiras na vida. Você pode sim viver confiando em si próprio. Não, eu resolvo as minhas coisas. Eu tenho a minha ética. Eu tenho o meu comportamento. Eu tenho o meu estilo de vida. Pode sim. Você pode dar o máximo de si. Nós conversamos acerca dessas questões hoje de manhã. Você pode tentar ser o melhor advogado, a melhor professora, o melhor empresário, a melhor dona de casa. Pode e deve fazer isso. A grande questão é que quando você confia única e exclusivamente em você, olha o que o texto diz. Os jovens se cansam e de exaustos caem. Você pode se esmerar, você pode estar todo de si, mas chega uma hora que você não aguenta as demandas da vida, as pressões de tudo isso, e os jovens se cansam. Arnold Schwarzenegger, fortíssimo, operado com uma cirurgia no coração. Christopher Reeve, que fez o Superman, vive agora tetraplégico em uma cadeira de rodas. Você pensa que pode, mas não pode. Bastou uma gripe para te tirar de cena. Agora, você tem outra forma de viver. Você pode confiar em Deus. Aí, os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Renovam as suas forças. Aquele garotão que busca todo dia um emprego, sabe que amanhã ele vai repetir a mesma rotinazinha de sempre, talvez na expectativa de que tudo se repita, mas quando ele confia no Senhor, as suas forças se renovam. Senhor, hoje eu acredito que vai ser diferente. Eu vou enfrentar aquela lata de sardinhas humana, aquele ônibus abarrotado. Mas eu vou enfrentar ali orando, conversando com Deus. Os outros estão ouvindo aquelas coisas todas do TikTok. Eu estou ali no paragodozinho divino. Aquele casal que enfrenta crises. Senhor, olha, eu não sei como resolver essa questão, mas eu oro, eu entrego a Ti, Senhor. E passa noites e noites insone com a santa fantasia de que Deus vai agir. Aquela pessoa que enfrenta crises, ela é consolada. Aquela senhora que repete sempre a mesma rotina de sempre, tudo igual. Parece Chico Buarque, todo dia e tudo igual.
lavando os pratos, aquela tarefa de casa. Mas ele renova as forças de quem não tem nenhum vigor. E ela faz agora isso tudo louvando e cantando a Deus. A vizinha não entende o que está acontecendo. Foi o que houve com essa mulher. Porque aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. E ele dá forças a quem não tem nenhum vigor. Mas eu gosto como essa história termina. Porque ele diz que os que confiam no Senhor renovam suas forças e sobem com asas como águias. A águia é o concorde dos pássaros, a que vai mais longe, a que enxerga mais distante, que sabe o seu objetivo, vai lá, mergulha e pega. Você não vai ficar nesta vida ciscando feito uma galinha, mas você vai ter projetos, vai enxergar longe e vai conquistá-los. O Senhor dá forças ao cansado e renova as forças de quem não tem nenhum vigor. Ele tem toda a água da terra na concha da sua mão. O universo inteiro é medido a palmos. Os montes e as montanhas são como um pozinho de nada na sua balança de precisão. Os países são como a gota de um balde. Os príncipes e juízes são a nulidade. Mas ele dá forças ao cansado, multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Que o Senhor nos abençoe.